No vídeo de hoje nós vamos falar sobre empatia. Mas o que é empatia? Eu preciso desse negócio para mim ser um bom líder, para mim exercer uma boa liderança? Nós vamos falar sobre isso agora, portanto, vem comigo. Olá, que Deus abençoe muito a sua vida. Vander Alves falando aqui. E nós estamos dando início, a partir de hoje, a uma série de vídeos chamada Liderança e Negócios, que vai ao ar toda quarta-feira. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a empatia na liderança, a empatia na vida de um líder. E eu quero tratar desse assunto usando como base um texto que está no segundo livro de Reis, no capítulo 6, que vai do versículo 1 até o versículo 6. Vamos então acompanhar a leitura do texto. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: "Eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar." Ele respondeu: "Vão." Mas um deles disse: "Tenha a bondade de ir com estes seus servos." Eliseu disse: "Eu irei." E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: "Ai, meu senhor, o machado era emprestado." O homem de Deus perguntou: "Onde caiu?" Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água, naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Eu sempre gosto de trazer a definição do tema que vai ser tratado. O tema aqui é empatia. E empatia, por definição, é a capacidade de você se colocar no lugar da outra pessoa, entender o que o outro está sentindo, se importar profundamente com aquilo que o outro está passando, sentir a dor do outro. Na contramão de tudo isso está a soberba, a arrogância, está a austeridade no trato, nas palavras, está a pressão psicológica, o assédio moral, o controle excessivo, o constante monitoramento das ações dos liderados, a coação, as ameaças, enfim, é uma série de coisas. A lista é muito grande, que vai tudo na contramão da empatia. E a gente sabe que isso está muito presente na vida de muitos líderes, gerando desgosto, insatisfação dos seus liderados e não trazendo resultado algum a esses líderes, ao contrário do que pensam, que agindo assim terão mais resultados, terão um controle absoluto de tudo que se passa e que isso sim é algo positivo, mas não é. E o exemplo de Eliseu, que nós lemos aqui, essa passagem com o profeta Eliseu e os seus discípulos, revela a empatia desse homem, como ele manifesta a sua empatia com os seus liderados. Nessa passagem eu percebo pelo menos três oportunidades que Eliseu tem de manifestar empatia. E a gente vai ver a atitude dele nessas três situações. A primeira delas é quando os rapazes se dão conta de que aquele local poderíamos chamar de escola de profetas, um termo que a gente pode utilizar, seria hoje seminário. Aquele seminário, aquele alojamento, aquela escola de profetas já estava pequeno demais e não comportava ali os discípulos dos profetas. Então eles se reúnem e vão até Eliseu para dizer o seguinte: Eliseu, o lugar que a gente está apertado, está incômodo, e a gente quer então ampliar esse local. A gente veio trazer isso para você, a gente veio pedir a sua autorização, a gente veio então pedir a sua permissão para que a gente possa ampliar o local onde nós estamos morando. E qual é a resposta de Eliseu? Eliseu prontamente diz: sim, podem fazer, podem dar início à obra. E Eliseu poderia buscar um monte de argumento aqui para colocar em empecilho e não atender à necessidade daquele grupo de liderados, seus alunos. Vamos entender primeiro o que Eliseu não fez. Eliseu não exigiu um relatório para que os alunos apontassem
as justificativas, por que eles querem. Coloca tudo isso no papel, eu quero saber o porquê, eu quero entender o porquê e se realmente vale a pena. Ou seja, ele não criou empecilho, burocracia, entrave, não manifestou uma falta de vontade. Pelo contrário, certamente Eliseu percebeu a necessidade deles, percebeu que era legítimo aquele pedido por ampliar aquele lugar. Então Eliseu diz, tudo bem, vamos começar essa obra então, está autorizado, podem fazer. Então a primeira coisa que ele não fez foi criar impedimentos, empecilhos, burocracias, para que eles então se desencorajassem desde o princípio. Não houve barreiras ali. Eliseu os ouviu e os autorizou, porque era legítimo o pedido dos seus alunos. Eliseu também não saiu pela tangente, alegando custo, transtorno de uma obra, dificuldade de uma obra, o tempo desperdiçado, energia desperdiçada em tudo isso. Ele mais uma vez não coloca empecilhos, ele mais uma vez não dificulta. Eliseu não vai colocar obstáculos, ele poderia. Se ele fosse alguém desinteressado, se ele fosse alguém despreocupado, ele poderia falar, não, isso aí vai gastar muito dinheiro, isso aí vai tomar tempo, isso vai tomar a energia de vocês, minha também, e é um transtorno, sujeira, bagunça, obra, não, eu não quero saber de obra não, fica como está e está muito bom. Não, não foi essa a postura de Eliseu. Eliseu também não considerou aquilo uma bobagem. Eliseu não tratou aquilo como uma frescura dos seus alunos. Por quê? Por que se preocupar com isso? Por que essa vaidade de vocês de querer um lugar espaçoso, confortável? Não, nada disso. Está muito bom do jeito que está e a gente vai ficar assim. Não, Eliseu não teve essa postura. Então essas são as coisas que Eliseu não fez. Mas vamos ver então o que Eliseu fez. Bom, já sabemos que Eliseu autorizou, ele deixou os rapazes darem início à obra de expansão do alojamento. E se ele consentiu, se ele autorizou, ele entendeu a real necessidade. Não era frescura, não era vaidade. Ele percebeu que eles precisavam de um lugar mais amplo, um lugar mais confortável, um lugar que atendesse a demanda, a necessidade e pudesse inclusive receber novos alunos, novos discípulos para integrarem a escola de profetas. E quando Eliseu ele autoriza a construção, a obra de expansão daquele local, não só aquilo vai favorecê-los geograficamente, fisicamente, a obra em si não só proporcionaria a eles esse benefício, mas a postura de Eliseu gerou neles entusiasmo. Eles se entusiasmaram ao ver Eliseu, seu líder, de acordo com aquela obra, de acordo com aquele pedido. E tanto é que você vai ver, o texto vai dizer que eles prontamente saíram para cortar madeira na floresta, e até quem não tinha ferramenta tratou de emprestar ferramenta, ou seja, eles estavam imbuídos daquele desejo de iniciar, de começar, de trabalhar. Em outras palavras, como quem diz, poxa vida, ele autorizou, bora trabalhar, vamos juntar as ferramentas, vamos ver o que precisa, e vamos então à obra. Então Eliseu gerou entusiasmo, Eliseu gerou naqueles rapazes a vontade, a gana de trabalhar, de realizar aquele desejo. Só que Eliseu fez mais. Essa foi a primeira atitude de Eliseu. Houve um segundo pedido. Eles pediram, conforme diz o texto, que Eliseu gentilmente os acompanhasse, fosse com eles até aquele bosque, até aquela floresta, para então buscar ali madeira, cortar madeira, transportar madeira para iniciar a obra. Qual foi a resposta de Eliseu? Gentilmente, um aluno pede, vamos conosco. E gentilmente Eliseu responde, vamos. Pelo texto a gente imagina que Eliseu era um homem de poucas palavras, mas que tinha muita empatia. Então aqueles jovens queriam a presença de Eliseu. Se Eliseu fosse um líder chato, arrogante, uma pessoa intragável, nem sequer cogitariam convidá-lo para ir junto, mas eles queriam. E um deles toma a palavra e diz, vamos com a gente, Eliseu. E Eliseu disse, sim, vamos, eu irei. E foi. Eliseu foi, caminhou junto com eles, visitou o lugar, in loco,
o trabalho em campo dos rapazes. Ali estava Eliseu junto com eles. Então você percebe essa predisposição de andar junto, de caminhar junto, de estar junto com os seus liderados. Eliseu podia se valer do seu posto na hierarquia e dizer: não, pera lá, vocês já pediram autorização, eu autorizei. Me deixa aqui nos meus aposentos e vão fazer o trabalho duro vocês, o trabalho braçal é de vocês. Eu já fiz muito de autorizar, eu autorizei. Então Eliseu poderia se valer disso, da sua posição na hierarquia, ele era o líder. Aliás, ele podia fazer isso até sem nenhuma arrogância, dizendo: não, eu não vou, vão vocês. Prerrogativa de um líder. E não teria nada demais. Mas ainda assim Eliseu diz: eu vou com vocês. Eu vou na caminhada, eu estarei lá, eu participarei da empreitada junto com vocês. Percebe a empatia de Eliseu? Ele poderia se resguardar ao ponto de ficar no conforto da sua cadeira, da sua mesa, enfim, no seu aposento e deixar o trabalho duro para os outros. Mas Eliseu esteve presente e gentilmente, de maneira cordial, ele atendeu o pedido daquele aluno, daquele discípulo. Mas não para por aí. Tem algo mais impressionante que vai acontecer e que vai dar destaque para a empatia desse homem. Naquele dia, trabalhando ali no corte das árvores para extração de madeira, houve um incidente. Um dos rapazes, ao manusear o machado para cortar uma árvore, vê o machado saindo do cabo e caindo dentro do rio Jordão. E esse rapaz se desespera muito mais pelo fato do machado ser emprestado do que pelo fato do prejuízo em si. Ele está preocupado pelo prejuízo da ferramenta perdida, mas o fato de saber que aquele prejuízo não será dele, mas será de outra pessoa que emprestou o machado, isso deixa ele atribulado, isso deixa ele aflito, angustiado. E o rapaz diz: perdi o machado, era emprestado, nem meu era esse machado. Eliseu viu, Eliseu tomou conhecimento, Eliseu se aproxima do rapaz. E Eliseu poderia ter várias reações aqui. Ele poderia, por exemplo, dizer: preste atenção, você não vê o que está fazendo? Poderia chamá-lo de burro, poderia tratar ele com desprezo, poderia dizer: você nunca usou um machado na sua vida? Como que você foi fazer uma coisa dessas? Ele poderia ter dito que o rapaz não fixou bem o cabo do machado, no machado, por isso aquilo aconteceu. Incompetência sua. Perdeu o machado. Menos um homem para trabalhar. Agora os outros vão se sobrecarregar e você não vai mais cortar madeira junto com eles. Eliseu poderia ter falado muitas coisas. Eliseu poderia agravar ainda mais a angústia do rapaz e dizer: vai ter que dar conta do machado agora. É emprestado, não é? Não é emprestado? Você vai ter que dar conta do machado, se vira. Enfim, Eliseu poderia ter sido ríspido com ele. Poderia ter diminuído aquele rapaz com as suas palavras. Mas Eliseu não fez isso. Eliseu, sabendo que poderia ali contribuir com a solução do problema, ele simplesmente pergunta: onde foi que caiu? Em outras palavras, Eliseu estava dizendo o seguinte: calma, se acalma, fala para mim o que aconteceu para que eu possa entender e te ajudar. Então Eliseu, ele simplesmente pergunta para o rapaz: me fala, onde caiu? Onde que está esse machado? E o rapaz aponta o local: o machado caiu ali. E Eliseu, tendo o recurso, Eliseu tendo a condição de ajudá-lo, o ajuda. Ele atira um cabo na água, um galho na água e faz o machado flutuar. Ou seja, ele podia ajudar, ele tinha um recurso para ajudar e o fez. Eu não quero entrar aqui no mérito da técnica de Eliseu, digamos assim, do que Eliseu fez. A gente sabe, lendo o texto, que isso foi algo sobrenatural. O ferro do machado flutuou. Mas isso é assunto para um outro vídeo, isso é um assunto para uma outra ocasião. O que eu quero enfatizar aqui é a postura do líder, a empatia do líder. Eliseu tem sim condição de ajudar, Eliseu tem o recurso para socorrer esse rapaz e usa o recurso que tem e o ajuda.
o machado vem à tona para que o rapaz possa então pegá-lo. Ele vai poder voltar a trabalhar, produzir, e ele já não tem a preocupação de que aquele machado emprestado, o que vai fazer para dar conta ao dono desse machado? Não, ele já não tem mais essa preocupação. Problema resolvido. Perceba a empatia de Eliseu. Eliseu teve então, nessa passagem que nós lemos aqui, 3 oportunidades de manifestar a empatia. Nas 3 ele foi aprovado. Ele poderia acertar uma, ser reprovado na outra, enfim. Mas Eliseu acertou nas 3. Primeiro, ele autoriza a obra de expansão do alojamento do seminário dos rapazes, porque ele percebe que há uma necessidade, então ele não coloca empecilhos. Em segundo lugar, alguém gentilmente lhe pede que acompanhe os rapazes. E ele diz: sim, eu vou. Vou com vocês, estarei com vocês na empreitada e eu vou estar presente no campo com vocês. Em terceiro lugar, quando acontece um incidente e Eliseu vê ali um rapaz desesperado, aflito, angustiado, ele calmamente, tendo recurso, tendo a condição de ajudar, ele ajuda, sem crítica e sem terceirizar e sem oprimir, seja com palavras, seja com atitudes, dando uma punição. Não, nada disso. Nada disso. Ele ajuda com aquele recurso que ele tem ali ao seu dispor para poder ajudar o rapaz. A gente está falando de uma passagem da Bíblia, de um ensinamento bíblico para ser aplicado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Essas situações aqui acontecem hoje. Podem acontecer comigo, com você. E essa passagem vem nos ensinar o valor da empatia, para que a gente aprenda com Eliseu e aplique no nosso dia a dia. Eu quero que você que está me ouvindo, me assistindo, você que é um líder principalmente, você extraia lições desse texto, desse exemplo de Eliseu, dessa passagem bíblica, e aplique na sua liderança, aplique com os seus liderados. Medite, leia, ouça de novo, assista de novo e veja que o homem Eliseu, na posição de líder, não oprimiu, não humilhou, não dificultou a vida de ninguém, de nenhum dos seus liderados. Esse é o meu desejo, que você aprenda e entenda que a empatia é sim bem-vinda, necessária. E ao aplicar empatia na sua liderança, você vai ser um líder de sucesso, um líder exitoso, um líder que vai causar admiração nos seus liderados, vai liderar pelo exemplo e vai fazer com que eles queiram seguir os seus passos. Tá bom? E o meu desejo e a minha oração é que você seja capacitado por Deus para exercer a sua liderança com empatia. Reveja, se for preciso, reveja a sua liderança. E eu peço a Deus que dê a você capacitação para ser um líder empático e abençoador. Eu vou ficando por aqui, chegamos ao final de mais um vídeo. Toda quarta-feira, como eu disse, um vídeo sobre liderança e negócios. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau.